quando veio essa questão do digital, eu entendi que não adiantava eu querer ser alguém diferente de quem eu sou no offline. Que é até uma das coisas que eu vejo assim, que mais facilita quem, às vezes, quer começar a falar, postar e acha que tem que ser de um jeito, mas não. Acho que quanto mais próximo da sua pessoa, do seu caráter, da sua personalidade, mais natural vai ficando e você vai conseguindo fazer com mais facilidade. Boas-vindas ao Bate-Papo Auro, o podcast que acredita que a carreira jurídica é feita de escolhas reais, corajosas e muitas vezes surpreendentes. Aqui a gente fala sobre advocacia e inovação, com leveza, profundidade e um toque de caos criativo. Porque ninguém disse que advogar seria fácil, mas pode sim ser mais leve. Hoje vamos falar de um tema que ainda gera polêmica, mas que já é realidade. O marketing de influência como ferramenta legítima para fortalecer sua marca e atrair clientes. E para isso, recebemos 2 profissionais que vivem isso na prática e que fazem parte do time de influenciadores da Aurum, o Rafael Cardoso e a Domitila Machado. Rafael é advogado, especialista em marketing jurídico, inteligência artificial e referência em posicionamento estratégico. Hoje, conta com mais de 100 mil seguidores no Instagram. E Domitila é advogada, previdenciarista, sócia do DMPrev e criadora de conteúdo com quase 18 mil e crescendo, né? Que eu fico acompanhando, Domi, seguidores no Instagram, onde compartilha de forma didática e acolhedora as dores e soluções da aposentadoria. Boas-vindas, Domi, boas-vindas, Rafa. Já tô chamando de Domi e Rafa aqui, né? A gente já se conhece. Estamos em casa. Então, vamos começar com uma pergunta para os dois. Que é quando vocês perceberam que criar conteúdo no Instagram e nas plataformas digitais de modo geral também poderia ser uma estratégia de negócio. Domitila, quer começar, por favor? Pode ser. Muito obrigada, né, pelo convite aqui. Então, eu comecei a ver, assim, em eventos que a gente participa, eventos de gestão, que a gente vai vendo as tendências de mercado, participando, assim, que eu vi que isso já era uma realidade. Então, lá em 2020, 2021, eu fui dando os primeiros passos, acreditando que isso daria certo. Então, primeiro eu comprei a ideia para depois ver os resultados, né? Uhum. Porque eu sempre gostei de... Busquei inovar. Então, quando eu comecei a ver que postar dava resultado, né? Eu acreditei e hoje tenho colhido já bons frutos desse trabalho que eu acreditei lá atrás. E você, Rafa? Conta pra gente. Primeiramente... Que honra estar aqui com vocês. Eu lembro que do episódio que a gente fez há 2 anos, eu não sabia se eu chamava ela de Carol, de Paty, não sei o quê. E agora a gente já está assim nesse nível de intimidade, né? Não é mesmo? Ai, que Foi uma parceria, né, de anos. Já. Onde tudo era mato, né? A gente está aqui. Mas é muito bacana e rememorar também esse início no digital, de entender onde é que foi o meu ponto de virada de chave para entender que o digital era um divisor de águas para a minha carreira. E o melhor que eu fui abençoado na época, que já vinha ainda que de maneira intuitiva, que o digital precisava estar na minha advocacia, porque eu não me encaixava naquele formato engessado da advocacia tradicional, que fica 10, 12 horas atrás de um computador fazendo petição e cumprindo prazo, respondendo WhatsApp. Eu não me via naquilo. E o digital, ele surge como isso. E eu fui abençoado com uma missão mesmo, de levar isso para outros advogados, onde eu consegui estudar sobre marketing jurídico e agora, mais recentemente, de inteligência artificial, aplicando na prática da advocacia. Então, eu fui duplamente abençoado em estar no digital e poder ensinar para outras pessoas. Muito legal. E seu público que ganha com isso. Domi, a sua comunicação é próxima, empática e acessível. Foi sempre assim? Como é que você foi construindo a sua imagem para falar com as pessoas dessa forma? Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi ainda na época da faculdade, quando eu estagiava numa vara criminal e ajudava já minutando algumas sentenças e aquela coisa do estudante de direito, né, que quer escrever mais bonito e tal. E aí eu recebi a orientação seguinte: olha, eu quero que uma pessoa de 13 anos de idade leia essa decisão e entenda. Então eu fiquei com isso na minha cabeça. Então legal. Eu sempre tentei me comunicar na escrita e na fala de forma que uma pessoa, já com mínimo de compreensão também, não tanto uma criança, mas que qualquer pessoa entenda o que eu quero dizer, né? Porque eu acho que você consegue criar um distanciamento com a fala, mas ao mesmo tempo você consegue criar uma proximidade. Uhum. E nada mais rico e bonito do que você ser bem entendido
por qualquer tipo de pessoa, não ter que ter uma exigência para que alguém consiga lhe entender. Então, eu tive esse preceito comigo já desde o começo da minha carreira e eu sempre me comuniquei dessa forma, né? E aí, quando veio essa questão do digital, eu entendi que não adiantava eu querer ser alguém diferente de quem eu sou no offline. Que é até uma das coisas que eu vejo assim, que mais facilita quem, às vezes, quer começar a falar, postar e acha que tem que ser de um jeito, mas não. Acho que quanto mais próximo da sua pessoa, do seu caráter, da sua personalidade, mais natural vai ficando e você vai conseguindo fazer com mais facilidade. Então, isso realmente é uma coisa que eu tento sempre, até porque a maioria dos meus clientes, as pessoas que vão consumir meu conteúdo, porque meu conteúdo, eu penso o quê? Quem eu quero que me entenda são os meus clientes, né? Que aí, isso já vai entrar também na sua análise de quem é que o seu conteúdo está direcionado para quem. Você quer se comunicar com quem? Isso é uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que pensar. Então, as pessoas com as quais eu quero me comunicar, elas precisam entender, eu preciso falar na linguagem delas, eu preciso trazer o direito numa versão da realidade delas que entendem que elas se encaixem, né, com situações específicas. Então, quando eu defini isso, me ajudou mais ainda a afirmar essa minha ideia de eu tenho que falar de forma que as pessoas me entendam e que se conectem com o que eu estou falando, se identifiquem. Então, acho que tem essa bagagem da minha formação, mas também um pouco desse, quando você começa a entender um pouco sobre da comunicação, eu acho que alinhei os dois pontos e me fez me comunicar dessa forma, tentando sempre de uma forma polida, mas também muito compreensiva. Legal. Excelente, Domi. E, Rafa, você até citou que conecta inteligência artificial e posicionamento como um diferencial competitivo. Como essas duas frentes, na sua perspectiva, se articulam com o marketing jurídico? Esse que a Domi citou de trazer resultados, de trazer clientes. Perfeita a colocação da Domi, porque assim, quando você se faz compreendido, é essencial. E você entender que o teu público, ele tem os seus anseios e ele também tem um comportamento que vem sendo modulado a cada ano que passa, faz com que você, que é advogado, tem que entender esse recorte social para que você faça a adaptação da sua forma de linguagem, da sua forma de prospecção de clientes. E o consumo hoje, principalmente depois da inteligência artificial, se transformou de uma maneira absurda. Então, por exemplo, a gente vai falar práticas de e-commerce. Quando você vai procurar alguma coisa para comprar, uma geladeira, um notebook, você normalmente colocaria no Google para aparecer os preços e você ia ali verificar o que cabe no seu bolso, avaliações. Agora, um usuário comum pode colocar no ChatGPT para que o ChatGPT faça uma busca avaliando variação de preço, quantidade de parcelas, avaliações dos usuários, e ele recebe tudo mastigado para ele. Isso quer dizer que a advocacia também vai sofrer com essas alterações de mecanismos de buscas. Então, nós advogados precisamos de estar atento a isso. E é aí que liga uma inteligência artificial ao marketing jurídico, que, ao meu ver, está intrinsecamente ligado, porque são competências da nova advocacia, né, da nova era do digital, e os advogados precisam estar atentos a isso. Eu demorei para compreender isso, porque eu já falava sobre IA de uma maneira geral, mas me veio um insight uma vez assim, eu falei, cara, as suas duas maiores especialidades, porque vocês não conversam juntos, vocês precisam casar. Aí agora, e principalmente nesse segundo semestre, eu tenho trazido a ideia do marketing jurídico com inteligência artificial, e o casamento foi perfeito. Muito legal. E antes de começar a gravação, a gente estava comentando que 2 anos muita coisa muda, né? E eu queria que a gente olhasse mais ainda para trás, quando vocês começaram a trabalhar no digital. Como é que foi esse momento e qual foi o maior desafio para vocês? É algo quando eu comparo a Domitila e o escritório de hoje com o de 2 anos atrás, a gente mudou muito. E um dos valores que a gente tem lá no escritório é a adaptabilidade. Então, a gente está sempre se adaptando às coisas que vão surgindo. E a minha equipe já sabe que, assim, se eu vejo que tem alguma coisa que vai melhorar, eu implanto. Eu não me amarro com, assim, não me prendo, sabe? Isso aqui a gente sempre fez dessa forma. Não, a gente tenta sempre estar inovando e buscando fazer melhor aquilo que a gente já faz. Então, se eu comparar a Domitila de 2025 com a Domitila de 2023, de 2 anos atrás, mudou muito. Há 2 anos atrás, a gente estava começando a entender um processo comercial para justamente conseguir fazer conversão, trabalhar mais forte no digital. Então, em 2023, eu estava implantando sistemas, indicadores de como identificar os leads que chegam do digital e de como fazer com que esse lead vire contrato.
Então, a gente estava mapeando, identificando como é que seria o nosso processo comercial lá do escritório. Porque, assim, não vai ter um rito, um processo que vai servir exatamente igual para todos os escritórios. Não vai. É ideal que você vá descobrindo o seu. Então, em 2023, a gente começou a implantar o processo comercial, descobrir qual era a melhor estratégia para a gente e a medir. E agora, já em 2025, a gente já passou para quase 50% de contratos fechados que vêm do digital. Então, assim, mudou muito, né? A gente começou em 2023, a gente estava realmente iniciando e medindo. Hoje, a gente já tem um processo estruturado e que sempre muda, diga-se de passagem, porque a gente vai adaptando, vai mudando, vai incorporando. Estou sempre em busca de incrementar. Mas que já traz resultados práticos, que já trazem resultados naquele mês. E a equipe se adapta e compra a ideia e acredita. Porque, assim, muitas vezes eu chego para minha equipe, quando eu tenho alguma ideia nova, pessoal, confie em mim. Por favor, confie, vai dar certo. Se não der, a gente muda. Se não der, não tem problema. Porque, assim, quando a gente fala em gestão é teste. Você vai testar. O que serviu para o Rafa pode ser que não seja tão bom para o meu escritório e vice-versa. Então, eu sempre repito lá para a minha equipe, confie em mim, vamos confiar no processo e vamos testar. Porque se não der certo, a gente muda rápido. A gente aprende, erra e muda rápido. A gente não insiste muito no erro. Mas se der bom, pode dar muito bom. Né? Então, assim, 2 anos mudou muito. A gente tem mudado bastante e espero que no próximo ano, a gente estiver aqui daqui 2 anos, eu digo, gente, virou 360, já está em outra situação. Muito bom. Muito legal. E essa questão, ela faz um impacto direto quando você vai fazendo essa transição na carreira, né? Que você vai crescendo e trazendo isso para dentro da tua vivência e para dentro do seu escritório. O que eu enxerguei na minha trajetória até aqui foi uma resistência principalmente a novos princípios, a nova forma de atuar. De uma advocacia que não necessariamente precisava seguir os moldes tradicionais mais antigos, mas que respeitasse a existência do tradicionalismo, mas que também inserisse novas competências para que você pudesse, de fato, ter uma advocacia com perspectiva. É o que eu sempre digo, por onde eu vou, que a minha busca, por onde eu falo, é uma advocacia com perspectiva, uma advocacia com propósito. E eu vi que ao longo da última década ou das últimas décadas, a advocacia ela tem perdido esse prestígio, esse valor. Existe uma desvalorização muito grande. Agora mesmo teve uma pesquisa feita entre a OAB e a FGV em 2023 do cenário da advocacia, onde 79% da classe recebe uma faixa salarial de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos, ou seja, praticamente mais do que 2/3 da classe. E isso é muito prejudicial, porque está na mentalidade. E essa foi a maior resistência até chegar aqui. Hoje, vejo um aumento significativo de eventos como esse aqui, né? de propósitos, de ideias, de gestão. Falar de gestão para escritório de advocacia é um desafio, uma dor na espinha, né? Setorizar escritório de advocacia, pior ainda, porque na ideia do advogado existe, né, o café, o prazo e o peticionamento. E o resto, não sei, faço ali as indicações. Essa foi a maior mudança e ainda somada à minha cara de jovem e tal, enfim, foram muitas. Mas hoje, graças a Deus, tenho contribuído com uma sementinha aí para mudar esse cenário. Eu fico muito feliz com isso. Se me permite, só uma fala que você falou e eu me lembrei que, assim, advogado é café, prazo e o resto, né? Mas, assim, eu acho que esse tipo de atividade que você faz, que a gente faz entrando no digital, desmistifica um pouco o que é advogar. Né? Assim, expande o conceito da advocacia. Não é aquela coisa fechada de advogado peticiona e faz audiência e pronto. É muito além disso. Né? Então, assim, eu acho que o advogado resolve o problema. A minha percepção é assim, a gente está aqui para resolver alguma dor do cliente. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, isso não tem limites, assim, fora os limites éticos, claro, né? Mas, eu acho que a gente adicionou... Para não deixar passar. Eu acho que a gente adicionou um componente importante na advocacia, que é o advogado empresário. Exatamente. O advogado empreendedor. Era um componente que faltava, que é o que a gente fala na Bahia, o tempero, né? Então, faltou o tempero e esse é o tempero. Que chegou. Verdade. E muito mais tem se falado sobre isso nos últimos anos, né? E temos pessoas como vocês que já têm esse repertório. Mas aí, voltando a falar do digital, também tem muita gente que acha que produzir conteúdos para as redes é ter milhares de seguidores e eu só vou fazer se eu tiver milhares.
Ou então, só faz conteúdo para as redes quem faz dancinha. Na prática, eu quero que vocês compartilhem aí com quem está nos assistindo, nos ouvindo, como funciona fazer o marketing de influência na advocacia de forma ética e eficiente. É fazendo dancinha? Assim, sem julgamentos, acho que a questão da dancinha vai, como eu falei, da pessoa se identificar com aquilo que ela está transmitindo. Não adianta eu ter uma personalidade X e eu querer me comportar de uma forma diferente. Eu também acho que tem público para tudo. Né? Então, assim, eu não critico quem faz a dança. Eu acho que cada um tem que buscar a forma como se identifica, como se comunica melhor. E eu sei que vai ter cliente para aquelas pessoas que optam por agir dessa forma. Não é a forma que eu escolhi atuar. Né? Eu tenho que ser fiel a quem eu sou. Então, até porque ia destoar muito. Assim, um cliente que chega no meu escritório, conversa comigo, vê um jeito e nas redes eu sou totalmente diferente. Então, essa divergência atrapalha até na confiança do cliente com você. Ideal que ele sinta que ele lhe conhece. E nada melhor para transmitir isso, essa confiança, porque o mais difícil que eu vejo hoje, a maior objeção dos clientes no digital é confiança. Então, se o cliente sentir que eu sou fake, que eu estou fingindo, quebra a confiança. Então, o que é que eu vejo, assim, principalmente para quem está querendo começar? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, depois a gente... teve um estudo, e agora eu não lembro exatamente a referência, eu estava vendo, que é o seguinte, separaram 2 grupos, esses estudos das universidades, assim. O primeiro grupo, ele tinha uma missão de fazer 100 vasos. O segundo grupo, ele tinha que fazer um vaso perfeito. E aí, adivinha quem, no final, fez o melhor vaso? Aquele grupo que fez os 100. Do que aquele outro que tinha que fazer um perfeito, estudou, se preparou, mas só fez um. Então, assim, a prática vai levando à perfeição. E é normal você gravar os primeiros conteúdos e não gostar. Tem gente que grava e não gosta de se assistir. É normal. Assim, não é uma coisa que, porque você sente isso, você tem que desistir. É o caminho que você está seguindo. Saiba que vai chegar uma hora que você vai pegar que o celular e vai conseguir gravar, não porque você nasceu com esse dom, mas porque você já praticou tanto que já virou algo quase que natural seu. Eu comecei com muita dificuldade, eu também tinha essa dificuldade. Eu gravava, achava que eu estava feia, que a maquiagem tinha que estar muito em dias. E eu vi que isso não importa tanto. Que às vezes, quando é estruturado demais, perde ali a naturalidade, perde a espontaneidade e faz a distanciar, perde o interesse. Então, às vezes, vai ter história que eu tô gravando. Eu tava com T-Sol, um dia desse eu gravei com T-Sol. E o pessoal, tá com T-Sol, tô com T-Sol. Daí, gente, eu vou deixar de gravar porque eu tô com problema. É importante. Então assim, eu já não me incomodo tanto. Às vezes, nem que esteja com alguma coisa assim que a pessoa vá assistir só pra ficar prestando atenção naquele detalhe ali da tua roupa que não tá tão legal, mas tá consumindo. Enfim, às vezes isso às vezes a gente pensa que atrapalha, mas pelo contrário, faz a conectar. Né? Então eu acho assim que comece. Né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. A gente trabalha com o que tem. Não precisa estar com o melhor microfone, não precisa ter tripé e luz. Primeiro você começa, vai entrando no ritmo. E uma coisa que me ajudou muito foi colocar metas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de metas. Então, eu comecei o seguinte. Eu quero colocar, no mínimo, 2 vezes por semana. Então, comecei. Quando já ficou natural, aí fui aumentando. 3 vezes por semana. Até chegar a 5 vezes por semana. 5 vídeos por semana. Então, assim, eu fui aos poucos. Porque um erro que eu cometi também que eu acho que é muito comum. Hoje eu vou gravar. Maqueio, ajeito o cabelo, vou arrumada, gravo um monte de vídeo. Depois eu passo 15 dias sem postar uma história. Eu gravei muito, não, já tá... Não, aí você se distancia da realidade. Você não traz a sua produção de conteúdo para a sua realidade. Então, foi uma coisa que me ajudou. Foi ter meta e botar. E não fazer um boom num dia só e depois sumir das redes, né? Aí não é legal. Porque o importante é você estar presente, né? E acho que seria mais ou menos isso que eu queria falar sobre essa parte para começar. Principalmente para quem quer começar. Excelente. Perfeito. E, Rafa, o que você acha sobre fazer um marketing de influência de forma ética e eficiente? Hoje, com a percepção de valor que o cliente tem exigido mais do advogado, porque ele tem mais acesso à rede social.
Então, isso a gente tira da nossa forma de consumo. Por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, depois daqui eu quero ir num restaurante à noite. Eu vou para o TikTok, eu vou para o Instagram, eu vou ver referências. É a mesma coisa do cliente. Ele vai ver se o Instagram, ou seja, qual for a rede social do advogado, está bem estruturada, porque ele quer ver portfólio. Ele quer entender posicionamento. Então, a minha visão hoje em relação à produção de conteúdo, que traz muito e eleva a autoridade do advogado, é você sempre fazer com a ideia de trazer o que eu chamo de conteúdo de orientação de conduta, onde você informa, onde você traz a sua opinião, a sua visão sobre o tema e você dá orientação de conduta do que é que o cliente tem que fazer. Para mim, é a trinca perfeita. A gente vê muito advogado apenas informando, né? Como se fosse um blog, um jornal. E a gente também vê advogados que não se aproveitam para falar, olha, na minha visão eu acredito que é isso, na minha visão eu não concordo. E por fim, orientar o que o cliente deve fazer, porque isso vai aumentar a forma de reter a atenção daquela pessoa. Em algum momento, ou ele salvou, ele vai voltar lá porque a doutora Domitila falou que era para ele fazer aquilo naquela situação. Então, esse para mim é o melhor tipo de conteúdo, para mim é a maior tendência que nós temos hoje aí na produção de conteúdo e agregado a isso, construir de fato uma conexão com sua audiência, aumentar essa ideia de portfólio, porque não se engane, o teu cliente está vendo a sua rede social e está te avaliando pela sua rede social. Com certeza. Verdade. E a Domi falou muito bem sobre o quanto hoje a advocacia também envolve a atuação no digital, né? O marketing jurídico ele feito nas redes. E aí, começando pelo Rafa, queria saber, para quem está começando, que ferramentas essas pessoas precisam usar, por onde começa? Eu sempre oriento, você vai pelo menos já usar o CapCut de maneira gratuita, ou o Canva, 2 ferramentas que você deve usar. Hoje, usar a inteligência artificial para te auxiliar na produção de uma linha editorial eficiente. Então, você vai identificar quais são os produtos que você quer atrair do digital. Eu tenho o meu nicho. Então, exemplo, direito previdenciário. Eu quero trazer BPC e auxílio por incapacidade temporária. Eu vou fazer uma linha editorial para atrair clientes para esses 2 produtos de acordo com o público-alvo específico deles. Monto os roteiros com o Claude da Anthropic, para mim é o preferido. Então, hoje você consegue, de maneira gratuita, utilizar inúmeros sistemas para fazer a gravação de vídeo. E mesmo se você não tiver um tripé ou uma iluminação, você faz, não tem problema. Depois você vai investindo ali, compra um tripézinho de R$50, depois compra um microfonezinho melhor e vai evoluindo. O que falta, de fato, é você encarar isso como uma necessidade da sua advocacia, porque isso, assim como o peticionamento e cumprimento de prazo, é uma necessidade. E quando você encara isso e vive na tua realidade, colocando em horários da sua jornada que você consiga cumprir, então, evite de deixar, à noite eu faço. Quando me sobrar tempo eu vou fazer. Não, final de semana é reservado só para gravação de conteúdo. Falsa ilusão, porque você só está procrastinando. Então coloque logo 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, quando você chegar no escritório, grave teu conteúdo, inverta a lógica e aí é só ir embora. Coloque no seu planejamento, né? Com certeza. E você, Domi? Dicas, ferramentas? Tô assinando embaixo aqui do que o Rafa falou. O CapCut tem gratuito, o Canva tem gratuito, IA tem gratuita para... eu não sei o que falar. Você consegue montar um roteiro e aí você pode até... Um exemplo, né? Uma dica que eu dou, que eu fiz lá no escritório. Mas a questão do marketing da OAB, eu não sei o que é que eu posso, sei o que eu não posso. Existe uma resolução da OAB específica que traz uma sugestão. Você consegue acessar o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial. Joga lá essa resolução e pede para ela te ajudar a criar alguns roteiros que não vão de encontro, que não, né, sejam contrários ao que diz a resolução, né? Porque, às vezes, é um bloqueio, que às vezes, eu não sei, porque eu não sei o que é que eu posso gravar, porque a OAB limita muito, mas também ela permite muita coisa. Então, eu acho que você consegue começar muito bem, tem muita ferramenta gratuita para você começar. As coisas, às vezes a gente cria empecilhos na nossa cabeça, eu preciso de um microfone melhor. Isso você pode ir fazendo à medida que já for virando um hábito. À medida que você for sentindo que o áudio melhor do teu vídeo faz essa diferença. Mas mais importante do que o áudio perfeito, o vídeo, a iluminação, é você já estar com aquilo ali no fluxo. E como o Rafa muito bem pontuou, é parte do trabalho. Não é uma coisa que eu vou fazer quando eu tiver com tempo. Porque eu estou muito ocupada com as coisas da advocacia para gravar. Não, é parte da advocacia. Que entra nessa ideia que a gente estava conversando aqui, de que expandiu-se a concepção do que é ser advogado.
não é mais só peticionar, só fazer audiência. A visão de ser advogada, ela tem que ser expandida. Porque hoje o digital ele é uma realidade. Então, quanto mais cedo você se encontrar, você conseguir começar, mais você vai saindo na frente, né? Então, eu acho que dá para você começar com tudo gratuito. Você não precisa de muito para começar. E aí, as melhorias você vai acrescentando à medida que já for ficando mais natural, né? Mas não precisa de muita coisa, não. Tem microfone de R$40 que a gente compra, aqueles... E dá para fazer, entendeu? Dá para fazer sem microfone, dá pra... enfim. Também. Acho que é mais, assim, comece a fazer com o que você tem, depois vai melhorando. Ótimo. Então, aí as dicas, então, né, pra você que tá nos assistindo. Domi, Rafa, o papo tá ótimo, mas o nosso tempo tá acabando. Então, antes da gente fechar, quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada. Em nome de toda a equipe da Aurum. E pedir para vocês deixarem aí um recadinho final, uma mensagem final. E onde o pessoal pode seguir acompanhando vocês, entrando em contato para trocar mais ideia, aprender, seguir aprendendo com vocês. Fica à vontade para começar, Domi. Depois passamos a bola pro Rafa. Então, eu queria dizer que se você está querendo começar a marcar sua presença aí no digital, faça. Só faça. Eu acho que o melhor conselho que eu posso te dar é comece. Você pode não gostar, mas às vezes quem mais nos julga somos nós mesmos. Então, às vezes, nosso maior bloqueio, nosso maior concorrente é a nossa própria consciência, que acaba nos impedindo. Então, entenda que com o tempo vai ficando mais natural e se for algo que você deseja fazer e que não está conseguindo porque existem algumas objeções, pense melhor se realmente essas objeções não é você que está colocando, né? Se realmente são objeção ou se é só ali a timidez ou uma forma ali de deixar para depois, né? Mas, assim, eu acreditei, eu comecei... Demora um pouco a ter resultado, eu demorei um pouco a ter resultados, mas eu acreditei porque eu via outros profissionais falando aqui, como eu estou falando também, como o Rafa está falando, mas a gente está conversando, eu escutava e eu acreditava. E eu pensei, não, vai dar certo. E uma hora vai começando a dar mais resultados. Mas para isso você tem que começar. E onde o pessoal pode te acompanhar? Tem o meu Instagram, Domitila Machado, ADV. Eu estou sempre colocando muito conteúdo por lá, todos os dias. Então, fiquem à vontade para me seguir por lá. Excelente. Obrigada, Domi. Rafa, faz aí um fechamento pra gente, por favor. Olha, eu digo que, primeiramente, agradecer. Muito bom estar aqui com você, Lila, Carol. Né? Já quero renovar novos podcasts, né? Adoro esses momentos. Tá passando muito rápido. Mas o que eu posso dizer para você que está nos assistindo hoje, que o que vai te levar para o próximo passo é entender que você, de fato, tem que se expor. O fator exposição vai fazer com que você reduza aquilo que você evita. E aquilo que você evita é o que te atrapalha dar o próximo passo. Então, você acaba procrastinando sem nem perceber por alguns padrões, né, dos seus comportamentos. E eu digo isso com propriedade em relação ao marketing, porque eu já vivi isso lá atrás, já banalizei, e eu vejo que boa parte dos advogados banalizam essa questão exatamente porque tem um padrão de comportamento de evitar o marketing. E quando você se expõe, né, identifica essa ferida, identifica esse gargalo e começa gradualmente, é como, por exemplo, se você tiver uma fobia de falar com o público, a primeira coisa que você precisa para começar a quebrar essa fobia é falar para tua mente que aquilo não é verdade. A segunda coisa é ir e falar com alguém em público. E aí esse jogo começa a mudar. O marketing para você, advogado, é a mesma coisa. Esse é o conselho que eu te deixo aqui e não tenha dúvidas que vai ser um divisor de águas na sua vida, assim como foi. E para você me acompanhar, você pode acessar o @rafaelcardoso.adv, Rafael com PH, tanto no Instagram, tanto no TikTok, tanto no YouTube, tanto no LinkedIn, você vai me achar em qualquer uma dessas redes sociais. Excelente, obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada, gente. E para você que ouviu e viu até aqui e ainda tem receio de criar conteúdo, segue o conselho deles e começa. Começa pequeno, começa simples, mas começa. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém está buscando. Compartilha esse episódio com quem precisa daquele empurrãozinho para sair do anonimato e acompanha a Aurum nas redes sociais, no Instagram, @aurum.br e no TikTok, @aurumbr, para mais conversas como essa. Até a próxima!